para falar sobre bandido que é preso, identificado, solto. O cara que estava nessa biboca ali na Rua Floresta, condenado. Mas como é que está solto? Que justiça é essa que tanto destramela a grade, Thaisa? Pois é, Rodrigo, é a legislação brasileira, né? Inclusive, até nós entrevistamos os policiais a respeito dessa situação e eles disseram que da parte da polícia, aquilo que tem que ser feito é feito. Só que quando chega lá na delegacia, tem uma série de critérios que têm que ser cumpridos que muitas vezes favorecem a liberação desses criminosos. Por exemplo, um dos critérios aí que nós ficamos sabendo na entrevista é que dependendo do horário que esse criminoso for levado ao plantão, por causa da lei de abuso de autoridade, a polícia não pode nem fazer o interrogatório dele. Não pode fazer, principalmente se ele não tiver com advogado e se não for em estado de flagrante. E tem outras séries de regras aí que têm que ser cumpridas e que favorecem a liberação desses criminosos. Nós estamos desde segunda-feira aqui no Balanço Geral registrando diversas ocorrências de furtos na região central da cidade de Bauru, acompanhando a dor dos comerciantes, a dor dos moradores. E, Rodrigo, a dor também é maior ao saber que esses criminosos não ficam presos, sendo a maioria aí usuários de drogas. Quando não, eles vivem disso, Rodrigo, de fazer furto de fiação, levar nos ferros velhos, que tem que prestar contas, tem que ter nota fiscal, tem, mas a polícia também continua em cima. E muitas vezes não consegue encontrar indícios que condenem o dono daquele estabelecimento de um ferro velho, simplesmente por ele apresentar ali notas fiscais verídicas. Pode ser que não na quantidade que é apresentada, de repente está maquiada alguma informação ali, sim, mas a polícia nos disse em alto e bom som que muitas vezes não tem com clareza aqueles elementos suficientes para comprovar que está acontecendo um crime, por exemplo, dentro desse estabelecimento, quando a gente fala de ferro velho, para onde a maioria desses instrumentos aí que são furtados são levados. Pois bem, vou começar a contar para vocês agora, então, um pouquinho do que nós já trouxemos aqui durante essa semana, mas começando pelo mais recente, Rodrigo. A gente falando desde segunda-feira e nessa madrugada aconteceu mais um furto aqui onde nós estamos. Estou no cruzamento aqui da Gustavo Maciel, da quadra 4, com a Júlio Prestes. Vou sair do quadro para mostrar para vocês. Fabinho Fidêncio nas imagens. Dá só uma olhada aí nesse estabelecimento de esquina, que você vê que é uma fachada amarelada, está bastante degradada, inclusive. São 3 portões grandes ali, tem uma fachada em amarelo dizendo que seria aí dentro vendidos vidros, sons, alarmes, travas, acessórios em geral, mas eu acredito que aí deve ter bastante coisa, inclusive. Até porque os moradores que estão aqui, os comerciantes da rua, que não quiseram aparecer aqui ao vivo, mas me disseram que esse estabelecimento ele só é aberto aos domingos, durante as feiras do rolo que acontecem aqui aos dominicais, para que as pessoas possam fazer todo tipo de negócio que você possa imaginar exatamente nesse ponto. Um ponto totalmente histórico, totalmente característico, né, na cidade de Bauru, do nascimento da cidade, que se encontra há muitos anos já nessa situação. Pois bem, os policiais estavam fazendo patrulhamento nessa madrugada, quando receberam informações de que havia um indivíduo furtando aqui nesse estabelecimento e encontraram esse indivíduo onde? No telhado, Rodrigo. Encontraram ele no telhado com vários objetos que ele havia acabado de subtrair. A gente tem as imagens aí para vocês de tudo que estava na mão dele. Uma lixadeira, um maçarico, diversas extensões elétricas, vários jogos aí de ferramentas de vários tipos, uma caixa lotada de fiação elétrica. A gente vê também nessa foto 6 torneiras, um filtro de água. Tudo isso estava com um único indivíduo que foi identificado pela polícia como um homem de 29 anos em situação de rua. E ele, nessa ocasião aí em que foi preso em flagrante, por isso o flagrante permanecendo à disposição da justiça, pelo menos até o momento em que eu estou ao vivo aqui, mas pode ser que ele seja solto sim por conta da legislação brasileira, a gente já vai entender em detalhes também.
Rodrigo, ele é novo, ele não é reincidente. E aí foi preso em flagrante, foi levado para a delegacia, crime desse dia, dessa madrugada de hoje, dia 31 de janeiro. Mas ontem, e está rolando essa imagem nas redes sociais, foi preso ontem um homem também que confessou vários furtos aqui na região central. Dentre os furtos, o de um estacionamento que nós mostramos no balanço geral nessa semana, onde foi levada toda a fiação interna. Depois ele voltou no outro dia para levar toda a fiação externa. Também foi furtada uma financiadora, também furtos de fiação elétrica na ocasião. E sempre assim, Rodrigo, chega num dia, tira a fiação interna, aí volta no outro dia, tira a fiação externa. E nada inibe esse tipo de ação aqui no centro. Sobre esse homem que foi preso ontem, foi instaurado um inquérito que vai investigar ele. Mas enquanto isso, ele continua em liberdade e vai respondendo em liberdade, Rodrigo. Inclusive, houve uma confusão aí nos grupos de WhatsApp, dizendo que esse homem que foi preso ontem, ele seria o mesmo homem que teria furtado uma carteira no estacionamento da rua Ezequiel Ramos com a Virgílio Malta. A gente tem essa imagem para você também, foi na segunda-feira. Você vê que tem um carro estacionado e, de repente, um homem se aproxima, vê que o vidro está aberto, pega a carteira que está ali no banco do passageiro e sai correndo. Houve a informação de que esse homem que foi preso ontem e liberado em seguida seria esse da carteira, mas a polícia já confirmou também para a gente que não é o mesmo homem, por mais que eles estejam também com a mesma cor de roupa que aparece aí nas imagens. O que acontece? Esse batedor de carteira, como ele tem sido chamado aí nos grupos dos moradores aqui do centro, dos comerciantes, ele é uma outra pessoa que também foi presa e chegou a ser liberada, Rodrigo. Ele chegou a ser identificado, entrou na delegacia, foi ouvido e, na sequência, foi liberado. E essa é a principal queixa de todo mundo que passa aqui pelo centro, que está sabendo desses furtos, que está acompanhando o balanço geral. Por que esses criminosos são liberados, mesmo sendo presos, na sequência, né? Que seja no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou na madrugada. E até muitas vezes, você vai ver agora numa reportagem, tem comerciante falando que mesmo sendo preso em flagrante, eles são liberados. Então vamos ver o que está acontecendo. Câmeras, cercas elétricas, checar esses aparatos de segurança já virou rotina na vida dos lojistas e moradores do centro de Bauru. Nas imediações da quadra 7 da Rua Araújo Leite, o número de furtos vem aumentando desde novembro do ano passado. Na minha loja lá, de fora tem 4 câmeras, de dentro tem 18, mas não adianta. Os caras entram, eles sabem onde corta, eles sabem, o cara é especialista. Lá é trifásico, o cara corta e não tem choque, não tem nada. Tivemos que soldar o registro, o negócio lá, nós colocou solda, porque colocou o cadeado, o cara quebrava. É complicado. É um país que o ladrão tem valor e o trabalhador vai estar ficando para trás. As ações criminosas são diversificadas. São furtos de objetos em carros estacionados, produtos expostos em lojas e muitas ocorrências de fiações elétricas. Os bandidos chegam a carregar ferramentas específicas para cada situação. Nos últimos meses, há registros nas ruas 1º de agosto, Ezequiel Ramos, Virgílio Malta, Cussi Júnior, Araújo Leite, Marcondes Salgado e Antônio Alves. É um número bastante elevado, né? Só que a gente consegue identificar que na maioria das vezes, né, são furtos cometidos, são materiais subtraídos que não são destinados à subsistência, ao auxílio daquele criminoso. São produtos que já têm uma destinação certa, né? Já tem uma forma de escoamento, seja um receptador, seja um ponto de venda de drogas, que isso vai ser revertido de uma forma ou de outra para a pessoa conseguir saciar o vício dela, né? De acordo com a Polícia Civil, cerca de 300 furtos foram registrados na cidade de Bauru só no mês de janeiro, sendo metade dessas ocorrências relacionadas a furtos de fios, ligas metálicas, hidrômetros e relógios de medição. O objetivo principal é a extração do cobre, que é o material que tem maior valor para revenda,
que, como eu disse anteriormente, né, vai ser vendido por uma quantia ínfima, vai dar um lucro muito grande para o receptador e essa pessoa vai conseguir comprar a droga dela, né, com o valor obtido através desse crime. E isso que acaba elevando o número, né, bastante no número de furtos em Bauru. Os comerciantes reclamam que, mesmo que haja a prisão dos criminosos, eles são soltos logo em seguida. Estão roubando diariamente. Conseguimos pegar alguns deles roubando, tipo o dia que roubaram as 2 escadas do meu filho, a polícia militar pegou eles lá na Nuno de Assis. Foi pego em flagrante, meu filho chegou lá era 11 e pouco, saiu de lá 4h30 para 5 horas, flagrante. No outro dia o cara passou dando risada aqui. Até falei para a turma, vai ter que entrar em contato com a prefeitura, com a prefeita, para ver que ela tem que tomar atitude aí. Colocar guarda, vigia aqui, porque está difícil. Mas não aguenta mais, não. Para a polícia, o que tem permitido a soltura dos criminosos é a própria legislação brasileira. Muitas vezes isso é um sentimento de frustração, seja para a polícia, seja para a própria vítima. A pessoa é identificada, ela é levada até a delegacia, ela é ouvida, ela confessa o crime, só que não tem mecanismo. Hoje em dia, a legislação não permite, se não for num estado flagrancial, que essa pessoa tenha uma medida cautelar restritiva da liberdade. Não cabe uma prisão temporária. Então, ela vai esperar o curso normal do inquérito policial para, eventualmente, numa condenação ou uma prisão preventiva ser decretada, mas isso já transcorreram vários meses. Alguns policiais nossos aqui, quando esclarecem um crime de furto, eles são chamados para ser ouvidos junto ao fórum depois de 1 ano e meio, 2. Então, isso traz uma frustração. E para a vítima, muito mais, porque acaba criando a sensação de impunidade, infelizmente. A maior parte das vezes são pessoas reincidentes, mas eles têm um tratamento penal. A legislação não permite que outras medidas mais severas sejam aplicadas. Permite uma série de benefícios e essa pessoa, enquanto ela está respondendo pelo processo em liberdade, ela volta a cometer os crimes, enquanto está respondendo o processo. Então, tinham que ser criados mecanismos, isso tem que ser discutido, né, para uma forma que consiga efetivamente dissuadir a pessoa a praticar o crime. Há 21 anos, trabalhando no centro de Bauru, o seu Valdinei nunca viu tanto furto como agora. Ele teme que a qualquer momento aconteça o pior. Tá difícil. Uma hora vai acontecer uma desgraça aí, alguém vai matar um cidadão desse, e aí a gente vai preso. Aí o cara de bem vai preso. É uma questão bastante delicada, principalmente, né, porque a pessoa está disposta a praticar um furto, que é um crime sem violência, sem grave ameaça. Mas a gente também não sabe qual vai ser a reação dessa pessoa se eventualmente surpreendida, se ela não está disposta a praticar um crime mais grave para conseguir consumar aquele crime ou conseguir empreender fuga. Então, tanto para o criminoso como para a eventual vítima, as consequências podem ser muito piores.